Pessoal, bom dia. Eu me lembro que nós estávamos no interior da China e era bem de manhã, não tinha lugar para tomar café. Estava eu e o Saião e tinha um KFC aberto. Piada já foi contada, né? Eu cheguei lá e falei para a moça, olha, a gente queria tomar o café, inclusive o dono do KFC está aqui, olha, a foto dele, e aí o senso de humor nas culturas muda, né? E eles levaram a sério e serviram, que estavam querendo servir. Não, é brincadeira, né? Brincadeira. Então o pessoal olhou ali e tem sido muito bom, tem sido uma bênção poder estar caminhando com o Saião, aprendizado na veia, né? E eu louvo a Deus pela IBNU também, e louvo a Deus pela igreja Taian. A igreja Taian o pastor Vu tem sido também um motivador, né, de poder ser parceiro de um projeto, né, do Rota 66 em Mandarim. A gente coordena esse projeto e vocês podem olhar que eu não tenho nenhuma aparência chinesa na minha família. Pode buscar de qualquer jeito, vocês não vão achar. E aí a igreja apoiar, né, um projeto como esse. Então é muito legal a gente ver esse projeto do Rota 66 em Mandarim atingindo ali Hong Kong, atingindo Singapura, né, e o sudeste da Ásia. A gente sabe muito bem da maior migração de chineses, né, a diáspora acontece ali. Então é uma das ações que a gente tem orado para que a gente possa mobilizar chineses naquela região, para eles poderem entender a necessidade de alcançar os muçulmanos ali na Ásia, no Sudeste Asiático. Então a gente vai prosear um pouquinho, queria compartilhar algumas coisas com vocês, mas antes eu queria mostrar um vídeo para a gente dar uma pensada, e aí a gente vai falar algumas coisas. A ideia é apresentar um pouquinho da experiência nossa e a gente refletir um pouco. E depois poder trocar figurinha no almoço, quem quiser conversar alguma coisa sobre isso. E vamos lá. E eu gostei muito da primeira palestra, do Timor, né? Qual é o nome dele? O Júnior. Não sei se ele está aqui. Acho que ele não deve estar. E eu gostei bastante porque a gente vê pessoas, né? Dois nerds, né? Dois nerds que Deus usa, né? Então Deus usa nerd, né? Então há esperança, né? Há esperança. Então se tem algum nerd aqui, entendeu? De hoje você não escapa. Então eu queria passar aqui um vídeo para a gente entender um pouco. É uma coisa bem rapidinha, tá? É para a gente ver se vai dar certo. Bands of heavy metal and the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a kandor. Yeah, even I felt that, yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني في المطبخ. He is mature, like he said, like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Because your actions speak louder than words, right? Yeah. God, dude, that's awesome. لا only surprised. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت أول شيء لأن أول شيء فتحت الليتات الحمراء وما رحت بس أشوف واحد جالس قدامي وكلها تاتوز على وجهه. This was my expectation of you. This is what you really are. فشفت شخص مثل هذا طريق ما بعد تكلم وياه. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة إنه هو راح يكون عربي كتير شكله. That's how you love it. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, Come on. أنا جت العلبة فتحته
ما مكتوب عليه شيء، ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that الليبلز او الشعار او المغلف او التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحه، يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله، لكن اول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. it changes your mind, your perspective, your heart. Rótulos não foram feitos para pessoas, né? E feitos para latas. Acho que esse vídeo a gente entende bastante essa ideia de que é muito fácil a gente rotular as pessoas. E também, automaticamente, quando a gente está no campo, dependendo da nossa atitude, dentro de um contexto completamente diferente do seu, de uma cultura nova, é muito fácil as pessoas também rotularem a gente. Então, é um exercício nosso como missionário, a gente tentar entender, mergulhar na cultura, né? Estar aberto a entender essa cultura nova a qual a gente está imerso. E às vezes o gap cultural é tão grande, né? Do Brasil para a Ásia. E aí você tem... É um esforço muito grande. E às vezes a própria igreja enviadora, as pessoas que enviam a igreja, né? E acaba não entendendo, né? Eu sempre falo da importância de nós explicarmos para a igreja enviadora o campo que a gente vai servir. Porque os relatórios não serão os mesmos de alguns outros lugares. Né, quantidade de quantos batizados, não sei se vocês já passaram por isso, mas quantos convertidos, e aquele vazio, aquela coisa, dá para ouvir um grilo lá da Indonésia, né? Você não tem aquela resposta que se espera. E aí o que você faz nos primeiros anos é, olha, melhorei o mandarim, melhorei o bahasa indonésio, e depois, mesma coisa, então não sei o quê. Então é algo que a gente precisa preparar também os nossos parceiros, né? Para isso. O que eu queria nessa manhã é dar uma andada pela Ásia. Eu gosto muito da Ásia. A variedade cultural da Ásia, das línguas, né? Eu gosto muito de caminhar nesse mundo e minha filha, ela cresceu num ambiente desse, né? Mas eu queria apresentar um pouquinho aqui, a gente vai falando, daqui a pouco o tempo passa e eu não quero... Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Ásia muçulmana. E uma ideia geral, e depois a gente pode estar conversando, ok? Um texto que eu gosto bastante por causa disso, né? Apocalipse 7:9, o trecho que diz: de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé diante do trono e do Cordeiro. Essa variedade de línguas. Quando você vai na Ásia, no Sudeste Asiático, a quantidade, você para na Malásia, por exemplo, você vê ali a quantidade de malês, chineses, né? A quantidade de iranianos e sauditas que vão passar as férias ali, né? O tamil. E é muito interessante isso. Eu me sinto muito à vontade nesses ambientes. Para entender Islã, é muito simples. Olha só quantas divisões existem. Qual que vocês querem começar? Né? É muito complexo falar sobre Islã, porque não dá para falar uma coisa. Isso representa o Islã. Se eu falar que, olha, esse pedaço da Malásia não representa. Há uma variedade cultural muito grande, linguística. Então, no próprio mundo árabe, por exemplo, que é lá no início, lá do lado esquerdo da Ásia, né, a gente vê que lá dentro do bloco existem muitas divisões. Quando você vai para o Sudeste Asiático, isso aí duplica, triplica, né? Então, a gente tem que entender tudo isso. E aí, para a gente entender um pouquinho, por que no Islã, aqui, se eu fizer tal coisa, eles cortam meu dedo, e a pessoa tem que andar com uma roupa igual, a mulher tem que vestir igual o Batman, e na outra, a pessoa fica à vontade, põe um lencinho se o marido deixar. Porque existem escolas de jurisprudência islâmica, teologia islâmica, blá, 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 blá. Então, o convite para os nerds aí. Então, nós estamos falando de uma variação muito grande, 1,9 bilhão de muçulmanos. Né? Se você pega ali do Senegal às Filipinas, a variação que tem. Então, não dá para dizer que o melhor método é esse. Isso varia muito de local para local, né? Mas a gente vai falar algumas coisas que têm semelhanças também. Então, dando um giro aí, para a gente só lembrar, a Ásia, nós estamos falando aí de 1,3 bilhão de muçulmanos. Gente, se no mundo muçulmano é 1,9, 1,3 está na Ásia. É uma concentração muito grande de muçulmanos, né? Dentro do continente asiático. E aí, quando você pega, por exemplo, vamos dar uma olhada, por exemplo, vamos começar da esquerda para a direita. O Oriente Médio, com 92% de muçulmanos. Aí você vai para a Ásia Central, aqueles
que dá 86%. Aí você vai para o sul da Ásia, olha que interessante, você vê no mapa, aí no diagrama de pizza, a quantidade alta por causa da Índia, do hinduísmo. Só que quando você olha o número de muçulmanos na Índia, nós estamos falando que esse ano chegou a 200 milhões de muçulmanos dentro da Índia. Então é um negócio que tem hora que a estatística não diz, o número, a porcentagem não diz exatamente o que é, né? 2 pessoas na sala, uma almoçou e a outra não. 50% das pessoas não almoçaram, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os números. O leste asiático, daí eu já parto que eu já começo a apreciar mais, gostar mais, sentir o cheirinho da comida, né? Então aí tem aí China. Na China, por exemplo, nós estamos falando aí, as estatísticas giram em torno de... O desvio padrão é bem grande, tá? É de 50 a 110 milhões de muçulmanos. E depende de onde você pega a fonte, 80 mil mesquitas dentro de todo o país. A gente está falando de 11 etnias dentro da China, em que são etnias majoritariamente muçulmanas. Eu trabalhei com a etnia Hui. Então eles falam o dialeto Hui. Então a gente aprendeu mandarim. A hora que eu achei que ia fazer alguma coisa, foi para os Hui para você aprender de novo a questão do dialeto. O Hui é uma mistura de árabe, do farsi e o mandarim. Escreve-se com o caractere chinês, mas você tem a influência, né, do persa e do... missionário não é muito bom da cabeça, né? A gente vai levando. Sudeste asiático, a gente vê toda essa variedade de países, e alguns deles a gente sabe de maioria muçulmana. Você pega aí o Brunei, você pega a Indonésia, né? A gente tem aí Malásia, mas aí a gente não pode desprezar, por exemplo, Filipinas. A ilha de Mindanao, por exemplo, uma influência... toda ela islamizada, né? Problemas ali internos. Você pega outros lugares aí também. Singapura, né? Singapura também tem muitos muçulmanos ali, né? Pessoal, principalmente de origem malay, né? E hoje, com o deslocamento de todas as pessoas deslocando de todos os lugares para todos os lugares, você tem muita gente, por exemplo, você tem iranianos que invadiram a Malásia. Você tem uma igreja iraniana crescendo dentro da Malásia e já mandando missionários para o Irã. Então está acontecendo isso. Esses dias eu estava numa conferência, não sei se foi... A gente estava, acho que em Seul, numa conferência, entrou um pastor africano, a gente não entendeu nada, era só chineses, né? Era uma conferência de chineses, e tirando a gente, né? E o pastor africano lá, e ele subiu lá no púlpito para falar, olha, nós precisamos que vocês enviem missionários para a África, porque a quantidade de chineses que está chegando na África é muito grande e nós não sabemos. A questão da língua, cultura, nós não sabemos alcançar os chineses. Então, o mundo está nessa perspectiva, nessas mudanças, né? E aí, quando a gente olha no Sudeste Asiático, é interessante a gente ver que só no Sudeste Asiático nós estamos falando de 1,1, né? 1,1 bilhão. É muçulmano que não acaba mais. Indonésia, claro, é o que tem mais quantidade de muçulmanos. Você tem a Malásia também, Singapura. Você pegar também Filipinas, Tailândia, muitos muçulmanos tailandeses, muitos que originaram da China também. Então esse é um mosaico, né? Essa para a gente poder entender um pouco essa distribuição do Islã dentro da Ásia, a necessidade, né, da gente poder estar orando para que Deus envie missionários, para que Deus desperte a igreja do Sudeste Asiático para alcançar os povos ali dentro, para alcançar os muçulmanos. Não é muito fácil. Quem vive nesse contexto sabe que, por exemplo, na Malásia existem várias igrejas de origem chinesa, né? E a dificuldade que é para essa igreja compreender, né? Existem problemas étnicos, questões históricas, e eu creio que mobilização é uma área que nós missionários a gente precisa trabalhar bem, caminhar com essas igrejas. Na própria Indonésia, eu encontrei um pastor uma vez da Indonésia, ele é de origem chinesa, ele falou, olha, se vocês forem para a Indonésia, não vá sozinho, quer dizer, passa por aqui e leva alguns de nós aqui para a gente poder ser mobilizado também para a gente alcançar os muçulmanos na Indonésia. Então, mobilização não é um trabalho fácil. A gente sabe que eu falo que pregar em Meca é mais fácil do que mobilizar uma igreja para fazer missões. A gente sabe que é difícil, mas é necessário que o missionário também ele esteja envolvido com a mobilização lá na igreja, no povo que você está trabalhando, né? Bom,
Quando a gente fala nesse mundo que eu mostrei aí, uma coisa que a gente precisa lembrar é que as pessoas, eles são de Marte e nós somos de Júpiter, então a gente é diferente. Então há necessidade da gente compreender que nesse contexto asiático prevalece duas características de cultura. A cultura da vergonha e da honra, ou seja, se eu faço alguma coisa, eu afeto a todos, eu não posso fazer uma coisa só para eu faço e eu sou dono do meu umbigo, isso não existe numa cultura asiática, numa cultura do Sudeste Asiático. Então eu preciso pensar na coletividade. Culturas dessa natureza são culturas que falam bastante, gostam de falar, né? As pessoas gostam de comunicar, tudo acontece ao redor da mesa, come-se bastante, não é? E você leva horas e horas, o tempo é evento, antes da chuva, depois da chuva e tal, muda muito a maneira, né? Então, quem sai desse mundo mais ocidental e vai para esse contexto, aquela coisa, vamos começar o culto às 7, 7h01, já não sei o quê, lá é 7, dependendo do local é 7h05, 7h30, 7h40, o povo vai chegando, e que horas que acaba? Não tem hora para acabar também, você não sabe como é que funciona, então é um novo ajuste. Mas temos que estar abertos a esses novos aprendizados, ou seja, se nós queremos comunicar o Evangelho efetivamente nesse mundo, nós temos que fazer parte da vida diária deles. Paga-se preço para isso. Você tem que abrir a sua casa, a prioridade, a palavra prioridade você apaga, privacidade, desculpa. A palavra privacidade você apaga porque muda. As pessoas chegam na sua casa, elas não vão ligar para você. Mas no interior, principalmente, elas não vão ligar para você, elas vão chegar. Aí você não sabe por que ela está aqui. Aí ela chega, senta, e aí? Mas será que tem algum momento que vai ter o ápice da conversa? E não tem ápice da conversa. O que tem é que a hora que você vai ver, ela já levantou e foi dormir na sua cama. E aí, tudo bem, vamos entender o que está acontecendo. E aí acabou, voltou, conversou, daqui a pouco a pessoa vai embora. A ideia era não fazer nada junto. E isso é muito importante nessas culturas, de vergonha e honra. Então a gente tem que tomar cuidado e aprender isso. Não é cartesiano, você não comunica o evangelho de A para B numa linha reta. Jesus, quando ele encontrou o doutor da lei, o doutor da lei fez uma pergunta para ele e falou, quem é o próximo? Jesus falou assim, rapaz, saiu um homem de Jerusalém para Jericó e tal. Ele não respondeu da forma que talvez a gente esperaria. No dicionário tal, ponto número 1, ponto número 2, ele não fez isso, ele contou uma história. Agora imagina se esse doutor da lei fosse alguém de São Paulo, da correria de São Paulo, trabalha na Paulista, aquela coisa tudo contadinho, e ele encontra com Jesus e pergunta quem é o próximo. E aí Jesus começa a contar uma história. Assim, meu pai do céu, o que é que esse cara... Meu Jesus, da próxima vez, por que eu fui perguntar? Eu só queria que ele falasse para mim quem é o próximo. Ele está contando uma história, eu já não sei quem que é o cara que caiu, eu não sei quem bateu, eu não sei quem que não sei aconteceu. E é assim que funciona. As coisas não funcionam da maneira... Você não tem que dizer sim e não. Não é nesse jeito. Então a gente tem que aprender que de A para B você faz curvas, né? Por isso que nessas culturas tem muitos provérbios, muitas histórias, muitos causos. Aprender as histórias e os causos é a maneira melhor que a gente tem para ajustar o evangelho para a gente comunicar. Histórias bíblicas. Tudo que você vai falar, você, rapaz, lembrei de uma história, certa vez Jesus estava... Rapaz, é a história. Tudo se faz com história. Eu me lembro que na China tinha uma história, eu comecei a aprender. Eu trabalhava com muçulmanos chineses, então você tem uma parte que fala ruê, mas todo mundo fala mandarim. E aí você começa a contar histórias, vai conversar com a pessoa, às vezes explicar uma história rapidinha, por exemplo, é de um homem que ele passou em frente a uma loja, e nessa loja estava vendendo uma espada, e era a melhor espada do reino. Cortava tudo, qualquer coisa que chegasse, e ele ficou olhando ali e falou, essa espada é boa, quando tiver dinheiro eu vou comprar. No outro dia ele passou e viu que estava vendendo um escudo. E o cara falando, compra esse escudo, o melhor escudo que tiver, esse é o melhor escudo do reino. O dia que tiver uma briga e tal, compra esse escudo. E ele ficou pensando, no outro dia ele passou e falou com o senhor, olha, o senhor falou um dia que é a melhor espada. Outro dia o senhor falou que era o melhor escudo, porque no chinês você tem Mao e tem Dun, espada e escudo. E aí o senhor falou que um dia era o melhor Mao, depois outro dia o melhor Dun. E no dia que tiver uma briga entre essas espadas e esses escudos? E a história acabou aí, porque a palavra Mao Dun é contradição. Então, uma história para falar o sentido de uma palavrinha com 2 caracteres.
em que você pode, num discipulado, usar essa história e falar, olha, o crente não pode ser negócio de Maldun, hein? Zixang Maldun, né, pastor Lu? Zixang Maldun. Você está em alta contradição, self-contradiction, né? E essa é a maneira. Só que também, nessa cultura, você tem a cultura do medo e do poder. Mistura. Se eu faço alguma coisa, eu sinto medo. E aí, sentindo medo, o que acontece? Eu preciso agora procurar alguma coisa para apaziguar esse medo. Então eu vou atrás de pessoas poderosas, homens poderosos, homens, líderes muçulmanos, que você fala que está precisando de alguma coisa, você vai lá, paga uma taxinha, ele vai te dar um patuá, vai te dar um grigri, vai te dar um amuleto. Ele vai pegar, por exemplo, um chá, umas ervas, ele vai pegar texto do Alcorão, vai colocar num papel, ele vai escrever, vai pôr num chá de Alcorão. Você é bebê. E aí, apazigua. Então as pessoas vivem com medo. O que eu quero dizer é que o Islã da Ásia, ele não é um Islã ortodoxo ou normativo, ele é um Islã popular. Ele chamamos de folk Islam. Não é o Islã dos livros que a gente aprende, porque tem essa coisa, essa pitada das coisas do animismo. Então, querer explicar o Islã da Ásia usando os modelos ocidentais, a gente não entende. Por quê? Porque você tem o natural, o natural, o sobrenatural, e existe um vazio. E geralmente a gente não considera esse vazio. E, na verdade, vai e volta. Né? Eu até brinco, né? Isso é tipo teologia da Cassiane, anjos que sobem, que descem, que vão, não sei lá onde, esse lugar. Né? Então, porque acontece toda essa... Então é mais complexo. Tudo funciona com medo. Eu preciso fazer tal coisa. Então o Islã não é igualzinho como a gente pensa em outras partes do mundo. E aí, nós que somos os orientais, por exemplo, é o que eu falei, vergonha e medo prevalece bastante. A gente não pode... E que tipo de mensagem a gente comunica? A gente prega a mensagem, seria uma narrativa de poder. Textos bíblicos, histórias que envolvem essa questão da cultura de vergonha e honra, mas também de um Jesus que vem para reconectar você. Você é muçulmano, você aceita Jesus, você foi desconectado. E agora Jesus vem para reconectar você para a nova família. Mas, ao mesmo tempo, é uma mensagem que você tem que explicar que esse Jesus, ele é poderoso, ele é mais poderoso do que os amuletos, o medo que você tem. Tudo que você tem, que você vive debaixo do medo, ele vem para tirar esse medo. Então, as histórias bíblicas baseadas em narrativa de poder, né? Para entender bem essas questões de culpa e inocência, esse livro é um livro bem legal. Eu até trouxe algum na minha mochila aí, depois pode pegar lá comigo. E ele trabalha bem essa ideia de ensinar a preparar histórias bíblicas nas culturas de medo e poder. Então, é o Islã popular que eu falei para vocês. E aí, que eu queria, para finalizar, está indo para o final, aí, algumas coisas que eu acho importante. Primeiro, é entender o que tem levado muçulmanos dessa área do mundo a conhecer a Cristo. Quais são os fatores que têm levado esses muçulmanos à conversão? E aí, a gente ouve falar muita coisa. É sonho, é visão, e é tudo isso mesmo. Só que a gente tem que lembrar que o fator número 1 é o contato com as Escrituras. É o contato com as Escrituras. Isso pode ser pela internet, pode ser pelo áudio, pode ser conversando com seu amigo, contando uma história bíblica. Mas é o contato com as Escrituras. E é esse contato que leva toda essa experiência, vários testemunhos lindos que a gente vê ali no Sudeste Asiático, de pessoas que têm conhecido a Cristo através de sonhos, visões. Pessoas que estão estudando o Corão, vai ler lá, Jesus lá, salta do texto lá, e a pessoa vai procurar um cristão para entender o que é. Então está acontecendo, essa é uma realidade. E a gente tem que agradecer a Deus porque os muçulmanos estão se entregando a Jesus. Mas nós temos um probleminha, que existem alguns obstáculos. Quando ele se converte, muitos deles ficam no limbo, ou retornam para o Islã. E existem alguns fatores para isso. Então, quando a gente entende esses fatores, melhora a maneira que a gente vai cuidar dele, que a gente vai discipular, não é? Então, alguns deles, tá, gente? Eu estou aqui passando mesmo bem rápido. A questão da pressão da sociedade, o status social dele, ele é desconectado da comunidade dele. Ele não pertence mais à comunidade. E aí, se você não entende o que é comunidade, é estar junto,
é fazer parte de tudo. E aí ele vem para a igreja, se essa igreja não entende que é comunidade, o que acontece é que ele não consegue permanecer nessa comunidade. Ele acha que as pessoas eram iguais do tipo de conexão que ele tinha antes, né? Questões financeiras, ele vai perder emprego, o filho vai ter problema na escola, muitas coisas podem acontecer. O que ele precisa é de gente para caminhar com ele, né? O medo, o sofrimento, como está sendo falado aqui. Eu me lembro de um irmão, ele é da Uighur, e ele é muçulmano ali do oeste da China, e um dia, conversando com ele, ele falou para mim, olha, tá tudo bem com a nossa vida aqui, estamos felizes com Jesus. Sofrimento faz parte da vida, e nós queremos que vocês venham aqui para ensinar a Bíblia para nós, né? Então, o sofrimento é parte da vida. A teologia do sofrimento precisa ser mais estudada, mais trabalhada no nosso meio, não é? E aí outras questões aqui, a questão das famílias, os problemas da família. Eu tenho 5 minutos. O analfabetismo, muitas questões de analfabetismo, alguns são analfabetos por necessidade, outros por opção. E, na verdade, comunicação oral, histórias bíblicas faz muito sentido nessa área do mundo, né? Então, e o Deus que ele acreditava é um Deus distante. Alá, ele está sentado num trono, ele permanece sempre escondido, ele não se revela. O que ele tinha que revelar, ele revelou no Alcorão e tal. E aí, essa pessoa que está agora caminhando na fé, ele precisa entender que o Deus nosso, o Deus da Bíblia, é o Deus Emanuel. É o Deus conosco. Ele precisa entender o que é o amor de Deus. Ele precisa entender o que é a graça de Deus. Não é mais salvação por obra, né? Então, é muito importante a gente entender isso para a gente caminhar com os nossos irmãos, novos irmãos, na fé. E aí, quando a gente fala de apresentar o Evangelho, algumas coisas simples que a gente tem falado aqui, mas que eu queria enfatizar aqui, é que a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes. Primeiro, que às vezes, nós demonizamos os muçulmanos. E nós somos chamados, não é para isso, né? Nós temos que trabalhar na humanização dele. E mais do que isso, nós temos que entender que nós estamos falando de, como cristãos, nós temos que visitar o conceito de hospitalidade bíblica, né? Preparando o espaço para o outro. É a ideia de uma mesa onde todos são bem-vindos. Os muçulmanos são bem-vindos. E aí, a pessoa mais importante dessa mesa é o Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. E é nessa mesa que a gente come, é nessa mesa que a gente conversa, que a gente chora. Essa área do mundo, essa parte do mundo, o povo é muito emotivo, né? O povo gosta de conversar, ao mesmo tempo está chorando. Você vai pedir para alguém do Sudeste Asiático dar um testemunho, já deixa o lenço perto, o papelzinho, porque vai chorar todo mundo, né? E aí, as Escrituras, o poder das Escrituras, histórias bíblicas, e a questão da compaixão e da ternura. E eu queria finalizar aqui. Lembra quando Naamã, ele entrou lá em Samaria, as meninas, pegou aquela menina como escrava, estava na casa dele, e ele ficou doente, e ela chegou e olhou para ele e falou assim, poxa, se ele soubesse que lá na minha terra tem um homem lá que ele pode orar por ele, curar ele, né? E houve vários milagres aí. Primeiro que ela não viu aquela situação de ele tirou ela da casa, tirou da família, do povo, e ele obedeceu, ouviu aquela história e foi lá, né? Então, Deus, essa menina, ela saiu de Israel, né? Mas o Deus de Israel não saiu dela. Então, essa atitude de ternura, a gente precisa estar pensando nisso. Humanidade, hospitalidade bíblica, compaixão e ternura. Esse é.